semana falamos do estado de saúde do ativismo, da plataformização da política, da plataforma Rousseau e da confusão entre cinema e jornalismo na cobertura dos conflitos. E falamos dos Estados Unidos. E falamos da Ocasio-Cortez. E falamos da China e das máscaras. E das máscaras. E de Hong Kong. Chega. Chega não. Obrigado por terem vindo. É começar. Eu gostava só de dizer, não sei se tenho aqui, não trouxe. Bem, então há um senhor que há 25 anos foi despedido de uma sucursal da Samsung. Queria ter aqui há 25 anos? Há 25 anos? Portanto, isso foi para aí em 1995. Ainda não éramos nascidos. Eu já era, desculpa. Desde o final dos anos 60. Desde o Matusalém. A Susana também acho que já era. E o Vânia não. A Susana não. Só o Vânia. Pronto, mesmo. A história é deliciosa. Bem, não encontro, não interessa. Estou afogado na história. A história é assim. Há um senhor que há 25 anos foi despedido de uma sucursal da Samsung e recorreu para o Tribunal da Coreia do Sul. E, como até o ano passado ainda não tinha havido sentença, o senhor subiu uma torre de telecomunicações da Samsung. Que não era esteve 5G. lá um ano. Mas era 5G? Não era 5G. No ano passado já devia ser. Então Pronto, estive a viver um ano explicar tudo. Estive a viver um ano na torre? Um ano na torre. E ontem o tribunal reviu a sentença a seu favor e o senhor ergueu uma bandeira no alto da torre em Seul e desceu da torre. Isso parece o homem cegonha. Aqui em Portugal só as cegonhas é que sobem para as torres das telecomunicações. Fazem protesto. Estava a ver se encontrava, que é uma coisa pequenina, mas é deliciosa. Mas já não me lembro. O senhor foi readmitido, Carlos? Não foi readmitido, mas foi ressarcido em termos de... Mas então isso quer dizer que nós, quando pensamos na justiça portuguesa e no tempo que demora a justiça portuguesa e se calhar a justiça italiana é a mesma coisa, na realidade estamos em total alinhamento com a Coreia do Sul. Porque 25 anos... Vou mostrar, posso mostrar. É muito engraçado. É uma... o senhor chama-se Kim Yong-hee, eu vou traduzir, ele levanta o punho, ergue o punho... direito ou esquerdo, Carlos, isto é importantíssimo, direito ou esquerdo? Eu vou mostrar. Consegue ver o senhor do alto da torre? Sim. Perfeitamente. Pronto. Então, o senhor, levantou o punho direito. Levantou o punho direito, não é? Quer dizer que é comunista, não é? Deve ser comunista. Ok. Ele trabalhava... Ele foi despedido há 25 anos sob acusação de estar a tentar organizar um sindicato. Pronto, está tudo explicado. Está tudo explicado. Então, a relação está... A Susana tirou o filme Coreia todo. não sei se ainda era uma ditadura. A Coreia foi ditadura até 88 ou 9. Pronto. E então, já tinha deixado de ser. Já tinha deixado de ser. Então foi despedido. Teve 24 anos a tentar ser reintegrado na empresa. E em junho de 2019 subiu a esta torre que vos mostrei em protesto e ficou ali durante um ano. A Samsung pediu desculpa e reconheceu o direito dos trabalhadores, os direitos de direito a organizar sindicatos, a organizarem-se em sindicatos. E como tal, o senhor foi ressarcido e desceu da torre. Depois de Isso é uma história. Um ano. Depois de um ano da torre, sim. Aqui o equivalente seria alguém subir talvez para a Torre dos Clérigos e barricar-se lá e ficar sem descer. Ou como é que se chama aquela torre lá da tua Universidade de Coimbra? Exato. Para aqui em Lisboa não temos torres assim desse género, pois não. E aliás, acho que as torres... Mas tem em Belém. E para além disso, o Presidente da República passa a vida a ir lá. O homem não durava um ano, de certeza. Era resgatado antes. Nós do interior, nós que somos do interior.
É que dizíamos que linda falácia que lá vem, é uma falácia que vem de Belém. Natal. Ok, pronto. Eu acho que é melhor. Bem, mas curiosamente, hoje o Presidente da República vai ao show do Bruno Nogueira e foi anunciado. Aliás, é muito interessante aquilo que está a acontecer. Ontem, há umas semanas atrás, foi a libertação da praia. Hoje foi a libertação, ou aliás, ontem foi a libertação das salas de espetáculos. Portanto, há uma lógica de libertação. Isto parece que há o dia D, que os aliados estão a chegar às praias da Normandia a cada semana. E, portanto, É o dia 6, não é? É, exato. E, portanto... Eu ainda queria falar disso. Falamos para a semana. Está bem, falamos para a semana. Mas agora podemos dizer que o Bruno Nogueira esteve com o António Costa presente ontem e hoje os telejornais estão a abrir dizendo hoje vai haver Bruno Nogueira, novamente, mas hoje vai o Presidente da República também. Portanto, é um show, no fim de contas, com 2 personagens. Portanto, o preço de um bilhete tem-se direito a 2. Tem-se o Presidente da República e o Bruno Nogueira. Ou pelo menos é assim que os mídias vendem a história. Nós estamos pela primeira vez numa situação em que realmente ter um presidente mediático torna um espetáculo quase o anúncio. É Bruno Nogueira e deixem o Pimba, como é que é? Deixem o Pimba em paz, exato. Deixem o Pimba em paz, mas levem com o presidente atrás. Pronto, e portanto, basicamente é essa a dinâmica que nós temos nos órgãos de comunicação social. Alguém já tinha falado, não era o Guy Debord que falava da sociedade do espetáculo assim ao dobro do tempo que o senhor teve na Torre. Não teve na Torre menos, mas pronto, são que há uns 50 anos a sociedade do espetáculo? Sim, 67. Pronto, portanto, mas quer dizer que a universidade continua a ver as coisas antes do tempo, porque o de Gaulle não era claramente compatível com a lógica e dinâmica de mediatização do Marcelo Rebelo de Sousa. Sim, depois que escolha, olha, que nível. É esta que é. Podia escolher outro espetáculo, podia ter escolhido algo mais, não é? Mais um modelo cultural diferente. É um pouco como têm que ir os dois, é quase como se vai um, vai o outro. Isso é que eu não consigo perceber, essa dinâmica. Mas eu não sei se Portugal, Vânia, não se vai tornar... Tu achas que é possível que o Bruno Nogueira seja o nosso Beppe Grillo? Porque na realidade a Itália tudo começou com um cómico, não é? Portanto... Por acaso falaste na semana passada e eu lembrei-me disso. Na semana passada, de quê? Não, do Bruno Nogueira. Exato. Sim. Gustavo. Até começa por B também, mas eu acho que por acaso o Bruno Nogueira não daria para Beppe Grillo. Mas como é que isso começou lá em Itália? Também foi assim? Não, foi muito lento. Foi uma intervenção que ele começou a fazer durante os espetáculos, dando a entender que podia, e depois abrindo um blog com muitos seguidores, foi um dos primeiros blogs em Itália com este número de seguidores, e portanto ia assim, mandando bocas que um dia teria podido, depois claro, com uma grande capacidade também sarcástica, com uma grande competência linguística, ou seja, não é uma pessoa que tem um nível do Bruno Nogueira que cada 10 palavras 9 são boé, merda, caralho, porra. É um Felizmente bocado... a liberdade aqui impera e a censura não. E portanto, isto não é uma rede social, isto é um videocast. Mas se alguém ver aquele direto do Bruno Nogueira no Instagram, ouve só estas palavras. Portanto, assim? É assim, eu fiquei chocado. Porque em 5 minutos eu vi não sei quantas... Enriqueceste o teu léxico. Logo, não, já as conhecia, mas logo pensei mesmo numa linguagem que só podia espelhar uma ambição cultural não muito interessante. Mas não, o Pepe Grillo fui também no início ouvido
por várias facetas da sociedade italiana, porque ele ainda não tinha tomado assim partido por alguma parte política, porque ainda não existia um movimento que depois vinha-se a criar depois, anos depois. Portanto, mandava bocas um bocado para todos, sobre temas, não personalizava, era mais sobre o tema, como é possível que ainda não temos partidos que se preocupem com isso, aquilo, não sei o quê. Mas, claro, também com o show, onde davam-se as gargalhadas, ao mesmo tempo havia raiva a sustentar aquelas piadas. E depois houve esta conjugação com um grande editor de marketing digital, que é o Casaleggio. Agora temos o filho, porque o fundador faleceu, que é um dos maiores publicitários, empresários na área do marketing digital, com o qual começaram mesmo a criar toda a estrutura daquele que depois teria vindo a ser um movimento, que não é um partido, é um movimento, que tem uma plataforma Rousseau, chama-se Rousseau, a plataforma Rousseau, onde eles votam, em princípio não sabemos se as votações depois são mais ou menos manipuladas por parte daqueles que controlam a plataforma, mas quando há uma decisão importante a se tomar no parlamento, então eles recorrem à ideia, esse tem que ser votado na plataforma Rousseau, onde os vários apoiantes, numa forma de democracia direta, dão as indicações. E o Rousseau, o que pensaria ele disto tudo? Pois, não é por acaso, não é? Pois, não sei, Susana. O Rousseau, será que o Rousseau está às voltas? Onde quer que... o quê? Se o Rousseau veria o 5 estrelas como um bom selvagem ou como um mau selvagem? Selvagem, com certeza. Selvagem, com certeza, mas se calhar talvez mais mau, não é? Porque essa ideia de transformar tudo em plataformas, não é? Em que as pessoas dão uma indicação, não é? Sobre o que é que pretendem, tem à partida a parte da premissa que todos nós temos opinião sobre tudo e sabemos e que todos nós temos já as soluções para os problemas. E que, portanto, não precisamos de dialogar, nem discutir, nem debater, nem ouvir os outros, porque à partida dentro de nós já está a solução, não é? E essa é a grande falácia dessa ideia de democracia direta, que podemos também chamar, sei lá, democracia de plataforma, não é? Em que basta... É a plataformização da democracia. Portanto... Exato, ou a plataformização da... não é? Mas essa ideia que não vale a pena estarem a falar comigo porque eu tenho todas as soluções. Mas tu estás a querer propor o Platão, ou seja, a platãoformização da democracia versus a plataformização da democracia. No fim de contas é isso, Carlos? Isso é mais aplicado aí ao sítio, não? Platão. Não, a platãomorfização da... Platão. Sim, porque de fato é também uma ideia platónica, aquela que estava a dizer a Susana, não é? Que todos tenham opiniões já prontas, preparadas para serem imediatamente manifestadas. Isso é um pouco seria uma mitologia moderna do Barthes, não é? O CSI, não é? Aquilo há uma resposta sempre que a ciência pode dar a um crime, está lá tudo, não é? É um bocadinho isso. Mas a ideia coisa lembrou-me só lembrou-me a história do contrato social, não é? Isto a propósito de estares a lançar o tema de como é que poderia ser o futuro que não chegou a ser, era assim que puseste a questão. Exato, sim. Como é que podia ser o futuro que não chegou a ser, partindo do pressuposto que tudo aquilo que aconteceu durante o período de confinamento e pandemia e que podia levar a uma mudança nas instituições e na sociedade, nada vai acontecer. Ou seja, porque o partido do voltar a tudo tal como era está a ganhar neste momento.
Mas eu acho que eu sempre achei nisto que é uma inércia que vai mais ou menos modelar os comportamentos e as atitudes, não é? Porque não se muda. O que me parece essencial, acho que é importante mudar a linguagem. Acho que é importante pensar em termos de contrato social ou de esfera pública ou de instituições, como se queira, de repensar de como nos referimos à coisa, que nomes dar à coisa nova que vai sair disto Ou tudo. que nome dar ao bicho, e agora voltamos outra vez ao Bruno Nogueira, pronto, ok? Calma, portanto, volta onde estavas. Não, epá, não vi. Não passou em Macau. Não vi GR32. Na realidade, Bem, tenho, assim, como uma... Continuo a ter esperança que o modelo keynesiano volta. Esta é uma grande transformação, diria o Carlo Polanyi. E depois que ainda estamos a assistir, a registrar os efeitos secundários do que estivemos a viver, é que esses efeitos secundários estão assim, a propagar-se também, desencadeando outros efeitos. O filme Joker, acho que nunca foi tão bem um filme, mesmo uma visão tão antecipada, tão realística, tão política, não é? Sobre o que podia acontecer. É o que está acontecendo, porque se tu vês Hong Kong, Nova York, depois Brasil, e depois podemos dizer, as várias medidas que ainda estamos a tomar, não é? Sobre como contermos a propagação do vírus e como vamos tentar de ultrapassar esta questão econômica, geopolítica, não sei o quê. E acho que ainda está tudo em jogo. Está tudo em jogo. O que é que está em jogo pode ser até promissor. Eu não tenho assim tanta certeza, Vânia, porque a sensação que tenho é que mais rapidamente todas as pessoas que têm liderança nas diferentes instituições buscam retomar a vida que deixaram antes da pandemia e fazem todos os esforços para manter tudo a funcionar da mesma maneira, às vezes até colocando mais empenho que podia ser dirigido para fazer coisas de maneira diferente, para tentar recuperar de alguma forma aquilo que se estava a passar antigamente, do que aproveitar a oportunidade para criar uma nova forma de estar e uma nova forma de agir e viver e construir não apenas a política, mas a vida do cotidiano. Porque vamos pensar aqui em dois exemplos. Vamos pensar na ecologia e na universidade. Primeiro, o que é que aconteceu? É óbvio que quando nós ficámos em casa poluímos muito menos. As notícias e as pessoas agradou-lhes de alguma maneira o facto de haver das praias estarem mais limpas, dos rios estarem mais limpos, de haver menos poluição no ar, etc., da vida selvagem retomar e aparecer. Tudo isso aparentemente é positivo, porque vai ao encontro daquilo que nós, enquanto sociedade, estamos a dizer já há bastante tempo que é necessário. Ou seja, nós partilhamos a ideia de que é necessário ter um melhor ambiente, e isso é generalizado. A questão é que há uma parte das pessoas que acha que é melhor não, porque isso vai ter um custo económico muito elevado e, portanto, vamos manter tudo tal como está. A oportunidade que a pandemia trouxe foi de perceber in loco, ou seja, na primeira pessoa, o que é que quer dizer melhorar as condições ambientais do planeta de repente. Isso poderia ter levado a uma discussão sobre, ok, como é que nós mantemos os empregos, como é que nós criamos riqueza e como é que o fazemos de uma forma mais ecológica. Aparentemente, isso esfumou-se nas experiências individuais de cada um se sentir bem porque havia menos poluição. Porque a partir do momento que o desconfinamento entrou em funcionamento, as pessoas retomaram a poluição dos seus automóveis, agora até mais automóveis privados do que transportes públicos, o consumo regressou nas mesmas lógicas, inclusive durante a pandemia nem se fez separação de lixo e, portanto, acumulou-se, misturou-se tudo aquilo que era plásticos com cartão, etc. Fez-se muito menos reciclagem e, portanto, nada aconteceu. Outro mundo diferente.
a universidade. A universidade que há anos discute se a maneira de dar aulas, se a forma de avaliar as pessoas, se a forma de avançar em termos de investigação e de ciência, do que é a ciência, o que é o papel da universidade na sociedade, aparentemente este era o momento-chave, não é? Porque se de repente há problemas e não há soluções, então a universidade é o ator institucional que é capaz de avançar e fazer isso. O que é que se passou? Aparentemente nada. Preocupámos essencialmente em regressar a uma dimensão de como voltar a ter avaliações e como é que fazer as avaliações mais parecidas com aquilo que se fazia antes, todos muito preocupados se as pessoas copiam ou não copiam, e aparentemente esquecemos o potencial transformador da universidade, e quanto muito dissemos à universidade, bem, olha, é assim, nós achamos que precisamos da universidade disto, vocês podem nos dar isto? E a universidade disse, sim, sim, com certeza, vamos dar. E o que é que isto faz? Deixa-se questionar e deixa-se pensar nas coisas que ainda ninguém pensou que são um problema, que é aquilo para o que a universidade deve servir. Portanto, eu nesse aspecto estou algo pessimista. Acho que estamos a perder uma oportunidade porque, de repente, ficamos com medo de fazer coisas novas. É o medo do novo. Pronto. Sim, no curto prazo, ou seja, o problema é que não se está a discutir sobre como mudar, porque naturalmente as mudanças não ocorreriam tão rapidamente. Claro. Mas já o fato que falta o debate ou seja, eu animo-me com o que vem de Bruxelas, ok? Porque aquele é um plano, é uma proposta onde a questão da natureza, não é? Do ambiente, da sustentabilidade é forte. Mas de qualquer forma há outras medidas que remetem a uma mudança, não é, hipotética das relações entre os vários países extraordinária. Um sistema sanitário único para todos, por exemplo. Um sistema de welfare harmonizado. Depois também um rendimento mínimo, como é que é? O salário mínimo harmonizado. Ou seja, são apostas que parecem utópicas. Parecem utópicas, mas na realidade demorou 2 crises até elas serem possíveis de passar a documento. Ou seja, porque toda a discussão que está, daquilo que tu estás a falar, estava nos documentos, por exemplo, que o Piketty e outros colocaram a circular há cerca de 3, 4, 5, 6 anos atrás. Portanto, entre 2008 e 2020 foi o tempo necessário para germinar um conjunto de mudanças. Precisámos de uma pandemia. Precisámos de uma pandemia para chegar a esse ponto, porque senão nada podia acontecer. E a questão é, o que é que nós devíamos estar neste momento a discutir, efetivamente, para aproximar o mundo que nós temos mais daquilo que nós queiramos que seja. Se nós não falarmos e não discutirmos e continuarmos por isso simplesmente a achar que está tudo bem, que está tudo na mesma, nada vai acontecer. Esse é o meu argumento aqui. Mas aí também, mesmo a questão europeia, não é? É uma questão muito titubeante, não é? Porque uma coisa e é um avanço enorme, que é passar para o papel, não é? E outra coisa é o compromisso dos vários Estados-membros em passarem do papel para a ação. Não é? Quando nós estamos a falar das questões da harmonização dos sistemas de saúde, de uma possível harmonização salarial, ou pelo menos de estándares mínimos, não salariais, mas eu penso que o Vânio queria falar era do rendimento básico incondicional, que não é um salário, não é? É um valor básico de rendimento que cada pessoa deve poder usufruir independentemente da sua condição face ao trabalho, não é? Independentemente de estar a trabalhar ou não estar a trabalhar. Houve essas experiências na Finlândia já, não é? A Finlândia fez esse tipo de experiências e as experiências não correram exatamente muito bem. E há também esta questão de pegarmos como é que nós harmonizamos a ideia de que todos os cidadãos têm direito a um rendimento com a outra ideia de que mundo é que nós queremos e qual é o mundo que mais se aproxima do que é que nós queremos. E a questão passa também por perceber que, sobretudo nos países escandinavos, onde há uma maior experiência de
proteção social a favor de grupos, digamos, marginalizados, à margem da sociedade, onde, por exemplo, podemos pensar nas pessoas com problemas de adições várias, que no fundo se vão excluindo da vida em sociedade. Muitos, sobretudo antropólogos, têm trabalhado nas questões da pobreza, a ideia que este rendimento básico, de uma certa forma, ainda desintegra mais os laços sociais. Ou seja, estas pessoas que recebem este tipo de rendimentos têm muita dificuldade em voltar aos sistemas de emprego, não é? A procurar um trabalho e a realizarem-se do ponto de vista de uma certa ideia de igualdade perante o Estado, perante a lei, e da ideia de fazer parte da comunidade. E por vezes, nós temos sentido isso em Portugal, sobretudo com os ataques constantes a um grupo populacional específico, que apesar de ser, em termos de população, relativamente menor, e de também ser muito menor relativamente ao que já se chamou, né, rendimento social de inserção, e agora né, acho que agora continua a ser o RSI, a ideia é que essas pessoas são excluídas. Não é? Mas é como aos quispos. O quispo era uma marca e ficou o quispo para todo sempre. Exatamente. Portanto, é RSI, o RSI e é a mesma ficou o RSI, não é? Mas a questão de existirem muitas pessoas que não pedem este apoio ao Estado porque não querem vestir o quispo, porque não querem ser conotadas com um tipo de medida extremamente importante para combater as desigualdades, mas que tem este efeito social de colocar um rótulo nas pessoas. E as pessoas muitas vezes sentem que este rótulo as prejudica, as menoriza, as faz menos pessoas. Não sei se viram um take da AFP, da Associated Press, fez uma investigação e veio demonstrar, é desta noite, ao dia aí, veio demonstrar, e até que ponto é que isto é complicado na estratégia política do Donald Trump, veio demonstrar que qualquer coisa que já se sabia, não é? Que a China não entregou a sequência do genoma, o mapa do genoma, desculpem, do genético, mapa genético do vírus logo quando ele estava disponível, e que demorou algumas semanas e que, portanto, não veio, como disse o Li Keqiang, o primeiro-ministro chinês, há uma semana, durante a Assembleia Popular Nacional, entregar a tempo e horas para se evitar, enfim, uma perfusão maior do vírus. Mas o que é que se passa? Eu já vou ouvi-los e estava a pensar, é interessante a Europa agora começar a discutir-se a si própria, não é? E foram precisas estas crises para que isso acontecer. Mas estava a pensar na violência que está a emergir nestes tempos no mundo. Parece que se destapou aqueles quatro apocalipses, cavaleiros do apocalipse, a violência, a morte, porque o que me parece visto daqui, o que se passa nos Estados Unidos ou o que se está a passar ou o que se vai passar aqui ao lado, é uma espécie de uma calmia antes de uma grande tempestade. E congratulo-me de alguma maneira que a Europa esteja a pensar-se, não é? Mas acho importante, e quando eu me referi há pouco à ideia é importante a linguagem, a mudança de linguagem, é importante pensar a ideia de comunidade, não é? Isso é profundamente político, ou seja, quais são os nossos limites, quem fica de fora e quem fica de dentro, não é? Porque foi isso uma questão que também me parece atravessou um pouco, ou está a atravessar esta crise, ou seja, o outro como qualquer coisa que nos pode infectar, não é? E uma das coisas interessantes que não se discute agora, e é um problema que eu acho que é um problema fundamental da Europa, é a questão da imigração, que está a passar há muito tempo, não é? 2015 foi talvez um dos anos mais caóticos, mas a Itália sempre viveu estas crises
profundas de imigração e da relação com o outro. E a ideia de limite e de fronteira e de confim, não é? Parece uma questão eminentemente política que é preciso também pensar à luz de uma renovação da democracia, no sentido das instituições, no sentido da integração do que é diferente de nós, do outro, sob pena de essas extremas-direitas que por aí andam capitalizarem e de alguma forma degradarem esse tipo de paixões avulsas que andam pela Europa e por todo lado, mas pela Europa em especial, e usar os mecanismos da democracia para combater a democracia. E eu acho que isto é uma questão que a política tem que pensar nos tempos que vêm, não é? Repensar, e essas sim que são questões fraturantes, não é? Questões de discriminação, as questões de exclusão, as questões de integração, os fundamentalismos. Eu acho que isso é um dos pontos que era urgente. Basta olhar para o que está a passar nos Estados Unidos, não é? E olhar o que está a passar aqui. O Hong Kong é um osso na boca de dois grandes cães, não é? Dois grandes animais da política. Ou dois grandes impérios. Dois grandes impérios, exatamente. Mas parece que estas questões são fundamentais debater, não é? O sentido da comunidade, o sentido do limite, o sentido do confim, como é que vemos o outro, se é um vírus, se é algo que vai infectar as nossas comunidades. Carlos, deixa-me só dizer-te isto, o que eu acho que a pandemia mostrou é que nós temos uma enorme dificuldade que séculos e séculos não resolveram ainda de lidar com o outro, porque primeiro eram os chineses, depois eram os italianos, depois eram os espanhóis e depois era seja lá quem fosse e passámos, em vez de nos preocuparmos em lidar com a situação do vírus, estávamos preocupados em perceber onde é que estava o vírus e se era possível dar-lhe uma nacionalidade. Pronto, e portanto metaforicamente, por exemplo, esta ideia, este equilíbrio que é preciso encontrar, eu acho que a política, as instituições têm que encontrar esse equilíbrio até de uma forma muito prosaica, ou seja, quando é que eu posso sair do espaço que é meu e posso sair para o outro lado, que está fora de mim, que está fora do meu limite, que está fora do meu... E esse sentimento que é, nesta crise, muito identificável e muito prosaico, tem que ser catapultado também um pouco para as instituições, ou seja, pensar como é que vamos cuidar dos mais débeis, como é que, digamos, mitigar uma estrutura, uma violência mais estrutural, que é uma violência que é a violência da desigualdade, e no fundo integrar toda a desigualdade numa unidade igual, digamos assim, se é que me estou a fazer, ou seja, todos que somos desiguais numa comunidade que ambiciona, enfim, essa igualdade num horizonte das nossas vidas. E acima de tudo viver em condições que sejam consideradas por todos como boas, ou seja, que eu não tenha problema de trocar o lugar com o outro, porque se trocar o meu lugar com o outro, eu vou ter a mesma vida boa que tinha no meu lugar. Esse é no fim de contas, o objetivo que está presente. Agora, a questão é perceber se o medo coloca barreiras, o medo de perder o emprego, o medo de ficar doente e não ter suporte algum e, portanto, ou eu ou o outro, não é? Essa é que é a velha questão. O medo e o ressentimento também, não é? Sim. Aliás, o ressentimento... Vamos ver, o caso português é um caso muito curioso, porque tu estavas a falar das questões da imigração. A discussão atual sobre a imigração em Portugal é sobre os judeus sefarditas que abandonaram Portugal ou foram expulsos há 500 anos atrás. Portanto nós no meio de uma pandemia, no meio de uma discussão sobre os refugiados contemporâneos, estamos a discutir se a lei que foi aprovada e que estava em cima da mesa é positiva ou não. E depois os argumentos que são colocados, nomeadamente, eu ontem estava a ver na televisão por uma das pessoas que está a propor a alteração legislativa, era a de que mas nós temos os nossos passaportes
também é o bom nome do passaporte português perante os outros. E, portanto, isto porquê? Porque há descendentes, em particular na Turquia e em Israel, de judeus sefarditas, e, portanto, a ideia era tentar com que houvesse menos vinda a esses passaportes. Mas a gente depois pensa assim, espera lá, mas isto passa-se exatamente no mesmo país onde nós continuamos a ter vistos gold e a dizer que aceitamos pessoas que paguem para ter o passaporte. Ora, eu não consigo perceber muito bem onde é que fica a credibilidade no meio disto. Portanto, basicamente é assim, ou o Partido Socialista que está no governo dizia, acabamos com os vistos gold, acabamos com todo o tipo de visto e acabamos com a questão dos judeus sefarditas, acabamos com tudo. Não é, desculpe interromper. Posso dar as minhas sugestões? E digo isto, basta ir a Goa e vemos parangonas na terra do nosso primeiro-ministro, por exemplo, em que há escritórios especializados para negociar e conseguir passaporte português. Bem, aqui na China, eu ouvi esses argumentos em Portugal, de gente escandalizada, de camaradas jornalistas meus, dizer, bem, vão entregar passaportes a pessoas que nem sequer sabem indicar no mapa onde é Portugal. Bem, basta vir aqui a Macau, temos 120 mil pessoas, ou coisa parecida, que têm passaporte português. Desde 1999. Exatamente. Há 20 anos. Pronto. Portanto, a questão, passando os 5 questões para a Susana, a única questão que é importante aqui colocar é, se há falta de pessoas em Portugal, nós queremos dar-lhes passaportes para virem para cá ou não queremos? Ou não queremos pessoas de todo? Pronto, essa aqui é a discussão, provavelmente, que nós devíamos ter. E, aliás, se queremos ter sequer um país com futuro, porque a gente pode decidir que não quer fechar Portugal. E, portanto, encerra-se. Dentro de uma geração, fecha-se o país. Pronto. Uma ideia de comunidade, outra vez. A ideia do limite, não é? Sim. Susana, desculpa. Não, é que a questão parece claramente uma questão de mais de política internacional do que de política interna, não é? E claramente, no meu ver, a proposta completamente disparatada de alteração de uma lei que tinha, por um lado, um propósito simbólico, mas também não apenas simbólico, que era tentar reparar, não é? E assumir publicamente e internacionalmente o papel que Portugal teve na expulsão dos judeus sefarditas da Europa. Parece-me que esse objetivo, talvez enquanto comunidade política, continuamos a considerar que é um objetivo justo. Há a questão de, passados estes quase 5 séculos, quem são estas pessoas na atualidade? E estas pessoas na atualidade, eu fiz pesquisa rápida, surgiram algumas notícias, algumas já com alguns, nestes últimos anos, desde que a lei está em vigor, e há uma grande reportagem, penso eu, do Público, falando sobre algumas destas pessoas que pediram mesmo a nacionalidade. São José Almeida, e a questão é, muitas destas pessoas são oriundas do Médio Oriente, na atualidade vivem no Médio Oriente, sobretudo na Turquia, algumas delas em Israel, mas claramente parece que a fatia na Turquia tem aumentado, mas também em países como o Brasil e os Estados Unidos. E claramente parece-me que aqui há uma questão que não se quer dizer abertamente e, portanto, utilizam-se os argumentos mais estapafúrdios. Eu já vi todo o tipo de argumentos estapafúrdios. Porque, afinal, Portugal, assumidamente, tem um problema demográfico, não é? E esse é um problema real, não é? E muitas destas pessoas que estão a pedir, ou uma grande maioria, são pessoas em idade ativa, e que, portanto, são importantes, supostamente, não é? Para o país, venham elas imediatamente, mais tarde, ou sintam até a ideia de que ter um passaporte português pode ser uma oportunidade de experimentar viver durante um período de tempo em Portugal, que é a questão de o facto do passaporte português ter, o facto de fazermos parte da comunidade europeia, livre circulação pela Europa, e depois livre circulação nos Estados Unidos da América. E isto parece-me claramente que é uma questão dos Estados Unidos da América, com o governo português, para tentar controlar a entrada de cidadãos que têm como origem países terceiros, de países nos quais há uma enorme dificuldade de entrar nos Estados Unidos da América. Olha, e digam-me lá da revista, então. Por isso é que eu trouxe a camisa. Da revista. Eu acho que a revista não teve grande impacto em Portugal, porque as pessoas não sabem ler holandês.
Não, mas, quer dizer, mas vem a capa, não é? Vê a capa, mas... Dizia, olha, estás na capa de uma revista holandesa. Eu? Sim, isso realmente podia dar-se o caso dessa confusão. Mas os teus amigos, Carlos, sabiam que não eras tu. E, portanto, nós, quando olhámos para a capa, sabíamos que não eras tu que estavas na capa da revista holandesa. Se fosse uma revista em Hong Kong, Vocês, aí a gente já podia... por acaso já por cima, enfim, depois conto, no fim de ano. Mas, onde é que íamos? É que depois houve a resposta a contracapa. Não sei se viram, não é? Sim. Foi mais educada, foi mais simpática, foi irônica, não é? Sim. Mas diz lá, Vânia, que tu tens umas ideias... É mais delicada. Não, tinhas umas ideias sobre o assunto, não é? De outra vez, o estereótipo. Sim, desencadeou-me uma reflexão entre o Edward Said e a Hannah Arendt, esta questão. Uhum. E pronto, no fundo o que vocês estavam a dizer há bocado? O que é a ideia de comunidade política? Para Hannah Arendt, uma comunidade política é valiosa quando preocupa-se com qual passado quer entregar para o futuro, que pensa qualquer presente como uma construção de uma herança para o futuro. Então, estas são para elas grandes comunidades políticas. E a ideia é, naturalmente, uma ideia de comunidade que não é nada harmoniosa para ela. Ela fala de mundo em comum, onde este em comum é um palco de diferenças. É um palco de divergências constantes, mas que está orientado para este território que partilha. Não é? Portanto, continua a existir esta ética da procura de uma convergência, mesmo a partir de várias divergências. E, portanto, a ideia é que o espaço europeu é um espaço europeu que ainda não demonstrou preocupar-se em desempenhar um papel de comunidade de destino. Terá que vir um momento de, talvez, encararmos o mundo inteiro, como dizíamos, como uma comunidade de destino. Aliás, fui contatado por um grupo de amigos que trabalham com Edgar Morin para publicar no livro que vai sair no próximo ano para celebrar os 100 anos de Edgar Morin. É o texto que foi escolhido dentro da bibliografia dele, é Terra Pátria. Este é um texto sobre viver a terra mesmo como a própria pátria. Portanto, como uma ideia de comunidade de destino. E, portanto, agora não sei porquê, uma capa holandesa abriu. Não é um detalhe. Como se repete um bocadinho os esquemas e as representações culturais da crise anterior, não é? Os rapazes do Sul. Mas é uma obsessão holandesa, porque é um bocadinho até parece que é assim, que os holandeses, generalizando as coisas, parece que é os mídias holandeses e parte dos políticos com uma fixação pelo Sul. É uma coisa, assim, mas isto já vem desde o tempo das descobertas e da pirataria holandesa versus a Espanha e Portugal. Portanto, a questão é nós, no fim de contas, queremos continuar na Holanda, mas queremos ter as coisas que eles têm. É um pouco isso. É um pouco, é um regresso, ou seja, há um problema psicanalítico holandês não resolvido e era preciso, provavelmente, divãs para tentar falar sobre essa condição histórica. E, portanto, aí era a Hannah Arendt. O labirinto da saudade holandês. No fim de contas. Já encontrei o artigo que diz assim, é de julho de 2019. Portugal, a new home for those who fear Hong Kong's fate. E fala da frustração do que se passa em Hong Kong, do futuro de Hong Kong, mas depois aqueles que querem ter acesso à União Europeia, e Portugal é visto como uma porta de entrada, ou através de investimento ou pelas ligações a Macau. E como há 100 e tal mil passaportes aqui, imaginem, não é? o que pode ser. Mas é interessante ver como também a imagem de Portugal agora, não é? Saída depois desta crise,
fica intacta, um bocadinho como esse novo Eldorado que se construiu durante os últimos 3 anos? É assim, de alguma maneira, o Presidente da República veio fazer um discurso. Eu lembrei-me um bocado do Padre António Vieira e dos peixes, mas era o Presidente da República para os jovens, dizendo que os jovens não podem beber e não podem andar na rua a criar condições para ficarem infectados, porque aquilo que nós ganhamos em termos de imagem externa pode-se desaparecer num ápice. E aquilo que nós conseguimos e conquistamos neste período de confinamento pode-se perder muito rapidamente, e há muita gente fora a olhar para Portugal, e nós precisamos que essas pessoas não percam confiança de que isto é um sítio seguro. E, portanto, nós temos... Eu acho que as metáforas dos milagres, o milagre português do pós-crise anterior, desapareceu. Quer dizer, é um não assunto, não se é atacado nem se é vangloriado por causa disso, e agora de repente estamos todos a pensar se há cidades, países livres de vírus para retomar o passado rapidamente, ou seja, para termos outra vez as ruas de Lisboa inundadas de turistas e voltarmos a ter empregos no turismo. Mais uma vez é voltar ao passado sem perceber se há alguma coisa diferente que se deve fazer. Mas diga uma coisa, é fantapolítica esta questão. Imaginemos que o lockdown é que a pandemia teria sido muito mais pesada e que, portanto, não havia hipótese. Olha, não dá para voltar ao trabalho, porque o grande, não é? O que impulsionou muito foi, olha, a gente precisa. Teríamos tido condições econômicas para transferir todos os meses um X dinheiro para todos aqueles que precisavam de voltar a trabalhar para ganhar alguma coisa e pôr pão na mesa. Ou seja, ou teríamos deixado morrer de fome as pessoas. Século XXI, países norte do mundo. Tínhamos recursos para dizer, amigos, ninguém pode voltar a fazer biscates, coisas assim. Não dá. Temos que transferir todos os meses 800 euros para, não sei, quantos homens, as pessoas carentes na Europa. 10 milhões, 15 milhões, não sei. Tínhamos condições para transferir este dinheiro? Ou é um tabu? Ou é impossível? É um tabu, porque a discussão sobre se seria possível se nós estivéssemos disponíveis para questionar várias coisas, como chegar a um acordo sobre se efetivamente vale a pena continuar a ter tanta fuga aos impostos. Não é fuga, no fim de contas, como é que é estratégias ativas de fiscais. Eu tenho uma... Mais uma vez a Holanda. Mais uma vez a Holanda e mais uma vez o poder da semântica. E, portanto, o que quer dizer que nós efetivamente há muito mais dinheiro para o bem comum e que continua parado nos cofres privados. E essa é a discussão que não se faz. E que nem sequer, aliás, há vários milionários e bilionários que têm colocado a questão em cima da mesa, que existe existe tanto dinheiro para ser investido que não tem rendimento, que o não pagar impostos a partir de dada altura não é um incentivo ao investimento, porque não se consegue criar riqueza a partir daquele. Portanto, o que é que se consegue fazer é pagar uma indústria de consultoria e de serviços financeiros em que nós estamos a pagar um emprego àquelas pessoas e pagamos melhor do que pagaríamos a outras pessoas que têm rendimentos mais baixos se houvesse uma distribuição desse valor. Portanto, há algo de... No fim de contas, depois disto tudo é uma questão de poder. É o aforramento de massas incalculáveis de dinheiro à escala planetária, porque elas representam simbolicamente o poder daqueles que o têm versus os outros. A dinâmica é essa. É claro que esta é uma discussão que não se faz muitas vezes porque tem-se medo de colocar colocar em causa uma determinada ordem de funcionamento que assegura que a maior parte da população tenha condições para sobreviver. Pronto, isto de sobreviver quer dizer coisas diferentes conforme o PIB de cada país. Mas isso eu costumo dizer que nenhum negócio como é Harakiri, porque nenhum negócio destrói uma fonte de rendimentos e, pela mesma lógica, nenhuma sociedade altera as condições em que funciona, a menos que se veja claramente obrigada a o fazer porque tem medo de ser destruída, de alguma maneira.
E, portanto, por isso é que eu continuo com o meu pessimismo e acho que, como as coisas estão aparentemente a melhorar, ninguém vai discutir a sério nada. E, portanto, vamos continuar a fazer um percurso lento que permitirá continuar com o status quo. Ou seja, essa é a dinâmica, é a inércia do sistema. Às vezes também me lembro do Milagre em Milão. Ah, pois. Então, faças um milagre, digas lá. não estamos em maio. Eu trouxe cerejas. Olha lá, não há marchas, pois não. Não. Mas e as cerejas também não, porque houve granizo no fundão. Cova da Beira. Cova da Iria Maio, Cova da Beira em junho. Disso vocês não falam, pois é. Das cerejas que se estragaram. Pois é, que chato. Isto parece um sketch dos Gato Fedorento agora. Das cerejas que se estragaram. Olha, o Ricardo Araújo Pereira é que podia fazer um partido também, não era? Está quase. Ele é de quê? Do Livre? Estava no Livre? Ele é da Mel, faz a publicidade para Mel. Mas pode mudar para nós. Boa noite, vou jantar. Vocês já podem ir. Esperamos que tenham gostado deste episódio e voltaremos em breve.